Olá, que bom te ter por aqui. Posso te ajudar? Há algumas semanas tenho conversado aqui no canal sobre como podemos ajudar nossos filhos a formar famílias fortes, mas eu vou ter que interromper nossa programação para falar sobre como as armadilhas que a internet provê podem destruir, tirar a vida de nossas crianças e adolescentes. Uma postagem que até agora em que estamos gravando esse vídeo chegou em quase 5 milhões de pessoas foi sobre uma triste notícia que eu havia recebido dias antes de uma mãe contando que uma amiga dela perdeu o seu filho, segundo a própria mãe, para a maldade da internet. O menino de apenas 14 anos entrou numa comunidade, um fórum, sobre um dos animes que ele gostava. Alguém o convenceu nesse fórum a participar de uma brincadeira que consistia no desafio de ficar 20 segundos com uma corda apertada no pescoço. E para encurtar a história, segundo a própria mãe, ele, abre aspas, amarrou um fio de HDMI no guarda-roupa e fez a forca e se arriscou, escorregou e não conseguiu manter a consciência e logo perdeu a vida, fecha aspas. Sobre o fórum, sobre as pessoas que estavam se relacionando com o filho, as brincadeiras de desafio, tudo isso ela só descobriu depois de ter encontrado seu filho sem vida. Eu vi, em minha postagem, algumas pessoas perguntando, mas quem cairia nesse tipo de armadilha? Além desse menino, Lalane Walton, de 8 anos, outra criança de 10 anos na Itália, em janeiro de 2021, uma outra criança em Colorado, Estados Unidos, em março do mesmo ano, um adolescente de 14 anos na Austrália, que morreu em julho do mesmo ano, uma criança de 12 anos em Oklahoma, nos Estados Unidos, que morreu também em julho daquele ano, uma criança de 10 anos na Pensilvânia, que morreu em dezembro de 2021, e os pais da vítima, essa que eu falei agora, chegaram a promover uma ação contra a rede social, que era o TikTok, onde ele conheceu as pessoas que induziram ele para o jogo, o conteúdo do processo que evidencia que a plataforma estava ciente do problema ao citar a morte de outras crianças em desafios ali daquela repetição de desafios. Um levantamento informal do Instituto Jimmy Cuida, que atua na prevenção desses chamados de jogos de não oxigenação, mostrou que pelo menos 27 crianças e adolescentes morreram no Brasil até 2021 devido à participação em desafios virais que circularam nas redes sociais. Vou ler para vocês o apelo da mãe do Leão, mais uma vítima dessas dos desafios, que morreu com 14 anos. Você simplesmente não espera que seu próprio filho faça isso. Por favor, fale sobre esse assunto em casa. Mostre para os seus filhos que esses desafios online não valem suas próprias vidas, curtidas ou sei lá o que estejam procurando. Bom, agora você está mais consciente da gravidade, do tamanho do perigo? Eu recebi milhares de mensagens sobre esse assunto e muitas pessoas perguntando: como alguém pode fazer uma maldade dessas? Preste bem atenção. Quando uma pessoa se entrega à maldade, ela fica sem limites. Uma pessoa entregue à maldade pode ter prazer em roubar as coisas do outro, ou manipular alguém para destruir o que o outro tem de bom, ou mesmo prazer em levar o outro à morte. Quando eu e você estamos em casa, supostamente estamos protegidos contra ações de estranhos, e os nossos filhos também. Mas quando acessamos a internet, ela é uma porta para a rua. Na rua, há uma série de perigos. Lá nossos filhos podem ser abordados por estranhos, alguém pode oferecer uma coisa ruim para eles. Uma pessoa mal intencionada pode se aproximar, se tornar amiga de nossos filhos ou das nossas filhas e induzir ele ou ela para uma prática perniciosa. Isso tudo pode acontecer na rua. E por isso temos um certo conjunto de cuidados sobre a rua. Um filho, quando é muito pequeno, ou dependendo da cidade até um pouco maior, não fica na rua sem supervisão. Dependendo da sua cidade, você fica um pouco receoso até quando ele é adulto. Acontece que quando nossos filhos estão dentro de casa, mas na internet, a internet deixa eles expostos tanto quanto na rua, e em alguns aspectos mais que na rua. Você que é adulto e está na internet, você também está exposto. Exposto a diferentes propostas, a pessoas de todos os tipos de índole, a pessoas muito habilidosas com suas palavras, pessoas sedutoras, encantadoras, e que não querem o nosso bem, mas que são boas em parecerem legais e interessantes. E quem quer fazer uma maldade ainda tem a possibilidade de forjar uma identidade falsa e agir livremente, protegida pelo anonimato. Se você que é adulto
está sujeito a ser enganado nas suas interações na internet, no seu e-mail, redes sociais, mesmo você sendo maduro, experiente, o que dizer de nossas crianças e adolescentes que ainda estão em formação? Crianças e adolescentes, naturalmente, subestimam o perigo e se expõem a riscos, muito mais que adultos. A imaturidade deles torna mais difícil a percepção dos perigos reais. A jornalista especialista em segurança digital, Toni Birdsong, disse em um artigo o seguinte: crianças inteligentes também fazem escolhas imprudentes. É muito fácil que elas sejam estimuladas a isso em um ambiente onde influenciadores, gostos e comentários de colegas podem deturpar o perigo. Alguns pais escreveram para mim dizendo que seus filhos só terão um celular quando eles forem adultos. Alguns deles viveram experiências marcantes e apavorantes, e quem sou eu para julgar esses pais, eles como errados? Eu não vi o que eles viveram para chegar a essa conclusão. Mas a minha recomendação é que você use os mesmos princípios. Cada vez que você precisar ensinar para o seu filho ou filha a manusear algo perigoso, como uma faca ou o fogão da casa. Há diversas coisas que são perigosas, mas que elas necessariamente farão parte da vida de nossos filhos quando eles estiverem maiores. Temos que ajudá-los a lidar com esses perigos, ensinando a terem as devidas precauções. Primeiro, tem idade em que você não deixa a sua criança nem chegar perto de determinada coisa, pelo tipo de perigo que ela representa diante da falta de maturidade da sua criança. Segundo, depois de certa idade, sua criança interage com aquele item perigoso, mas com a sua supervisão direta e constante. Terceiro, quando seu filho está mais maduro, você permite que ele use aquele item perigoso, mas você está ali por perto, para caso alguma coisa dê errado. E quarto, finalmente, você entende que seu filho já pode lidar com aquele item perigoso de forma segura. É assim com a faca, com o fogão, com a tomada elétrica. Agora vamos analisar o celular. É um item perigoso? Sim. Mas ele é algo que será necessário na vida de seu filho quando ele estiver maior? Sim, de novo. Pode ser que se torne até um instrumento de trabalho de seu filho ou filha. Então é sensato seguir os mesmos princípios de como introduzir algo perigoso na vida de nossos filhos. Enquanto nossos filhos estão crescendo, nós, pais, somos as melhores pessoas para ajudar nossos filhos a lidar com as coisas de sua vida que oferecem perigo. Então, incluir entre as coisas que você vai ensinar ao seu filho enquanto ele está sob a sua supervisão, dentro de sua casa, o bom uso do celular ou o uso seguro do celular é uma decisão sábia. Como fazer isso? Usando o conhecimento que temos até aqui sobre os limites de idade e tempo seguro de exposição e usando as tecnologias que existem para dar suporte a pais que precisam e querem ajudar seus filhos a aprender o uso seguro dessa ferramenta que é o celular. Anote aí o que tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a Academia Americana de Pediatria orientam sobre a quantidade de tempo que é seguro expor nossos filhos às telas. Seja celular, TV, tablet, etc. Até os primeiros 24 meses de vida, não é seguro expor seu filho a tela alguma por tempo algum. Entre 2 e 5 anos de vida, a recomendação é de até 1 hora por dia. Entre 6 e 10 anos, até 2 horas por dia. Entre 11 e 18 anos, até 3 horas por dia. Outras 2 recomendações dos pediatras para todas as faixas de idade é ter as refeições sem telas e desconectar 1 a 2 horas antes de dormir. Aqui em casa foi assim e é assim. Isso para evitar diversos problemas, como o vício patológico em telas, problemas com sono, problemas com aprendizado, entre outros. Nossos filhos ficaram sem telas nos seus primeiros 24 meses de vida e com restrições do tempo até agora. Quando cada um deles fez 10 anos, eles ganharam o celular, mas fizemos uma explicação das condições para eles usarem o celular. É aqui que entram os recursos tecnológicos que nós pais podemos usar para nos ajudar na supervisão de nossos filhos no uso de um aparelho como o celular. Minha filha mais nova, quando fez 10 anos e recebeu o primeiro celular, houve toda uma conversa. Eu e Rosana não simplesmente entregamos o aparelho para ela e torcemos para que ela não fizesse um mau uso. Sentamos na mesa, explicamos que agora ela passaria a usar um celular, mas que faria parte do nosso cuidado de pai e mãe acompanhar o uso que ela ia fazer, já que há tantos perigos na internet que daqui para frente ela está acessando. Informei
que para ajudar nesse acompanhamento usaríamos um aplicativo que nos daria a condição de marcar o tempo de tela, de bloquear programas mais perigosos e sabermos por onde ela está andando na internet. Ela soube que, à medida que fosse ficando mais velha, as restrições iam diminuir, cada vez mais ela teria que tomar decisões por conta própria sobre o que ver e o que não ver, sobre o que fazer e o que não fazer com o celular. Já se passaram quase um ano e a nossa caçula está indo bem nesse começo de jornada na internet. Caso sua criança nunca tenha tido um celular, eu recomendo que você faça o mesmo que eu fiz com os meus filhos antes de presentear seu filho ou filha. O programa que usamos aqui em casa é o Family Link, ele inclusive é de graça. Fiz um vídeo com orientações específicas sobre como instalar um programa semelhante a esse, e o link vai ficar no final desse vídeo para você poder ver depois que a gente acabar a nossa conversa. Simplesmente impor um programa assim, sem nenhuma explicação, vai acabar mal. Mas se você já entregou um celular para sua criança ou adolescente e ela nunca ou quase nunca teve restrições, eu sei que tem um percentual da minha audiência que é de adolescentes. Então, meninos e meninas, não fiquem chateados comigo. Mas se você percebe que está tempo demais no celular, entende que precisa diminuir esse tempo, mas não consegue, você pode estar viciado em telas e vai precisar de sua família ajudando você para você sair dessa situação. Isso vai prejudicar o seu sono, sua concentração, sua capacidade de estudar, enfim, vai atrapalhar a sua vida. Mostre para os seus pais esse vídeo se você não conseguir pedir ajuda de uma forma direta. Agora voltando para os pais. Caso você tenha dado um celular ao seu filho e nunca acompanhou muito superficialmente seu filho no universo online. Sua conversa com seu filho ou filha para comunicar que você vai passar a fazer esse acompanhamento pode virar uma guerra civil. Se você fizer isso de qualquer maneira, você vai arranjar uma confusão em sua casa e não vai melhorar nada. Fazer de qualquer maneira é sair impondo as coisas sem nenhuma conversa, sem nenhuma explicação. Eu recomendo fortemente, nesse caso, em que você já fez o seu filho receber um celular, que você, pai ou mãe, comece a conversa assim. Filho ou filha, eu cometi uma falta com você e preciso pedir perdão. Todo esse tempo eu deveria estar acompanhando sua vida online e por diversas razões acabei não fazendo isso ou não fazendo isso como deveria. Com isso você ficou exposto ou exposta a diversos riscos sem meu suporte. Eu gostaria que você me perdoasse. Eu sei que pode ser muito difícil começar uma conversa assim, mas eu acredito ser o melhor caminho. Daí em diante, você pode contar que descobriu como pode acompanhar a vida online dele ou dela, e dependendo da idade, você pode falar sobre o tempo de exposição à tela que os pediatras do Brasil e dos Estados Unidos recomendam, que eu falei há pouco, né? Você pode ir lá, voltar esse vídeo e ver de novo. O que significa que daqui para frente, vocês vão lutar contra esse excesso de exposição a telas. E há diversas coisas que são para pessoas de mais idade, e outras que são coisas que nenhuma idade deveria acessar, e que é possível que ele ou ela estejam acessando. E vocês vão descobrir quais são e arrumar isso também. Para ajudar nisso, vocês vão usar um aplicativo que vai ser uma maneira de você poder acompanhá-lo na internet mesmo quando não estiverem juntos. Nessa hora, muitos pais terão que lidar com reclamações, para dizer o mínimo. Mas lembre os seus filhos que é uma questão de vida ou morte. Eles na internet, sozinhos, é a mesma coisa que na rua expostos a estranhos sem nenhum suporte familiar. Diga que isso é parte do seu cuidado com ele e que vai chegar a hora em que ele ou ela estará circulando tanto na internet quanto na rua, sem nenhum suporte. Mas que à medida que forem crescendo, as restrições vão diminuir. Isso só vai funcionar se for dentro de um acordo entre vocês, fruto de uma conversa, onde os porquês ficaram claros. Caso contrário, seus filhos vão encontrar um jeito de contornar o aplicativo de forma afrontosa a você. Tenho certeza que alguns filhos vão argumentar dizendo assim: mas pai ou mais mãe, você usa o celular muito mais que eu. Como se não fosse justo você usar mais o celular do que seus filhos. Eu trabalho também usando o celular. Conduzo equipe usando aplicativos, mentoreio pessoas, faço reuniões de aconselhamento com famílias, estudantes, líderes de organizações. Já meus filhos, na maior parte do tempo, usam para entretenimento o mesmo aparelho. Estou exposto aos perigos da rua e da internet como adulto. Não é só o celular que eu uso mais que os meus filhos. Eu uso muito mais que eles o carro, a impressora, a estante de livros. Fico mais tempo acordado que eles, trabalho mais dias do que eles estudam. Por tudo isso, meu uso das coisas
enquanto adulto, não pode ser comparado com um de uma criança ou adolescente. Provavelmente o mesmo se dá aí na sua casa. Mas eu já ouvi esse argumento e mostrei a diferença do momento da vida em que eu estou em comparação com o momento que eles estão. Se isso acontecer aí na sua casa, ajude seu filho a enxergar essa grande diferença. Uma outra situação que pode acontecer é o seu filho já estar dependente do celular em algum nível. E por conta disso ter uma reação fortíssima à ideia de o celular funcionar por um tempo limitado por dia. Nesse caso, recomendo uma redução gradual do tempo até chegar ao tempo recomendado para a idade. Outra situação que pode motivar seu filho a querer impedir com veemência o seu acompanhamento da vida online dele é ele já ter sido cooptado por pessoas habilidosas ou manipuladoras e já estar envolvido de algum modo em um comportamento de risco, violência, abuso de álcool, abuso de sexo, uso de drogas ou outros crimes. Nesse caso, você pode ir para uma pergunta direta. Filho, no seu uso do celular e da internet, tem alguma coisa que você teria medo, vergonha ou que você gostaria de esconder de seus pais? Você pode conceber sua própria versão dessa pergunta, tá? Mas se a resposta for um sincero não, ótimo, maravilha. Se a resposta for um sim, um silêncio ou um não muito confiável, bom, nesse caso, seu filho pode já estar em apuros. Veja que toda essa conversa aconteceu antes de você olhar o aparelho do seu filho. No caso do não há nada que teria para se esconder aqui, é só prosseguir para o que vamos fazer daqui para frente. Já se há algo a esconder dos pais no celular, você como mãe ou pai vai precisar investigar. Pergunte se tem algo sobre drogas no celular dele. Se a resposta for não, vá para o segundo item. É sobre álcool, então? Se a resposta for não, vai para o próximo. É sobre sexo? Outro não? Então, é sobre violência? Esses são os principais comportamentos de risco. Se houver um sim para qualquer um desses, uma recusa em responder, ou um não muito confiável, deixe seu filho saber que você é o responsável por ele. Que qualquer coisa que ele faça dentro ou fora da internet, você como responsável vai acabar respondendo com ele, que se algo for feito, o jeito é ele contar e vocês buscarem um caminho para acertar as coisas juntos. E por aí vai. Se você tem fé, nessa hora é a hora de estar com a mente em Deus, rogando por sua sabedoria para ajudar seus filhos. Você pode dizer, filho, se for um crime, eu vou responder como responsável. Se for uma coisa destruída, quebrada, perdida, ou alguém que foi machucado, eu respondo junto com você. Você vai precisar desvendar o mistério. Reparar o que for preciso reparar, ajudar seu filho ou filha a acertar o seu caminho com muita cautela, muito cuidado. Entenda que você terá que tomar todos os cuidados que você teria para conduzir uma conversa dessas sobre uma situação similar que tivesse acontecido offline. Do mesmo jeito que seria se o síndico, ou se a diretora da escola, ou padre ou pastor, ou professor de luta viesse contar que seu filho se envolveu com um desses comportamentos de risco que eu falei. Mas seu filho pode estar se recusando a mostrar o celular para você por um motivo muito bobo. Uma foto horrível, uma piada absurda, ou por causa de um grupo de colegas que estão falando várias coisas que ele ou ela tem vergonha de mostrar. Com muito jeito, descubra a causa da recusa e resolva, de preferência, na mesma conversa. Essa coisa de adiar já causou desastres. Não adie uma coisa dessa. Lembre o tempo todo que isso será uma coisa temporária, que à medida que ele ou ela for crescendo, as medidas vão se tornar mais flexíveis, até ele estar por conta de si mesmo, já tendo aprendido a conter os excessos. Uma vez que foi tudo acertado, recomendo colocar os aparelhos na mesa, baixarem ao mesmo tempo o aplicativo em todos os aparelhos envolvidos, explicar como funcionará, depois você vai indicar qual aparelho vai acompanhar o celular do filho, em seguida você vai configurar a quantidade de tempo que o aparelho vai estar liberado por dia, os programas que vão estar liberados, os que vão estar restritos. Mas tudo isso só vai dar certo se a sua conversa for bem conduzida e o respeito for estabelecido. Caso contrário, seu filho ou filha pode encontrar um jeito de burlar o aplicativo e você vai acabar achando que está acompanhando seu filho, mas no fim das contas você vai estar numa ilusão. Um aplicativo para dar suporte ao seu acompanhamento do uso do celular do seu filho não resolve um problema de relacionamento. Ele é um bom instrumento quando você consegue estabelecer um diálogo. Sem um diálogo, um aplicativo não vai resolver. Mas, uma vez que você tem resolvido as coisas e passa a usar um aplicativo como usamos aqui em casa, além de você passar a acompanhar e cuidar do seu filho
quando ele estiver online, você vai ter noção do quanto tempo seu filho gasta em cada coisa. E vai ser mais fácil fazer seu filho respeitar o tempo de descansar. Ele não vai ficar mais o dia inteiro no celular, porque o celular não vai mais estar funcionando o dia inteiro. Vai ser possível um tempo de ócio. E você pode dar as condições para que ele ou ela inclua na rotina do tempo brincar, desenvolver um hábito de leitura, conversar, um tempo para aprender um instrumento musical. Esse vídeo é um alerta. Eu espero que ele chegue para mães e pais a tempo de evitar novas tragédias. Para terminar, aí vai uma orientação do CDC, que é o equivalente ao Ministério da Saúde, só que lá nos Estados Unidos, sobre os sinais de que uma criança pode estar se envolvendo no desafio do apagão. Falar sobre o jogo ou usar termos alternativos como jogo de desmaio, jogo de asfixia, macaco espacial, olhos vermelhos, marcas no pescoço, dores de cabeça fortes, sinais de desorientação depois de passar algum tempo sozinhas, a presença de cordas, lenços ou cintos amarrados a móveis ou maçanetas, a presença no quarto de itens aparentemente sem sentido, como coleiras de cachorro, coleiras de estrangulamento ou cordas elásticas. Fiquem atentos e até o próximo vídeo.